vez mais tem se relatado resistência de inseto a inseticida. Por quê? Porque está sendo utilizado de forma indiscriminada ou talvez de uma forma incorreta. Então, com esse aumento da resistência, a redução, né, do uso de inseticidas tem sido uma demanda global, né? O pessoal quer cada vez mais reduzir o número de aplicação de inseticida nas lavouras. Então, isso é outro fator importante. Mas então, pessoal, agora vamos falar sobre os bioinsumos em si, né? O que são, por que são usados, quais são os bioinsumos. E aqui eu trago os micro-organismos. Os insetos, pessoal, assim como nós, eles têm organismos que causam doenças deles, né? Como a gente tem os vírus, bactérias, fungos que causam doenças nos humanos, os insetos também têm esses organismos. E a gente seleciona esses organismos, encontrados no inseto, no campo, e aplica isso para causar a mortalidade do inseto. E essa é a utilização de produtos entomopatogênicos. Então vamos começar aqui pelos fungos entomopatogênicos, que foi o primeiro grupo de organismo utilizado no controle de praga, né? Já tem hoje registrado mais de 190 produtos comerciais no Brasil. Aqui nesse gráfico eu trago um panorama, né, dos organismos entomopatogênicos. Ali no gráfico de pizza, 68% dos entomopatógenos, de todos os organismos que têm registrado, são fungos, né? E aqui nesse gráfico de barra eu trago qual a espécie de fungo mais utilizada, né? São várias espécies de fungo que causam doença. Então, em primeiro lugar, está aqui Bovéria baciana, seguido por Metarrhizium anisófilo e outras espécies de fungo que causam doença em insetos. Mecanismo de ação. Como que esses fungos causam a doença no inseto? O mecanismo de ação do fungo é por contato, pessoal. Então, se é um agente, um organismo que causa doença por contato, inseto mastigador, ele causa doença também. Mas principalmente nos insetos sugadores, ele causa doença. Inseto sugador é um problema, porque ele alimenta no interior do tecido da planta. Se você aplicar o organismo na superfície da planta, o contato que ele vai ter com o organismo vai ser menor. Então, somente os fungos controlam com mais eficiência os insetos sugadores. E aqui eu mostro, né, como funciona o esquema, né, de ação, né, desse fungo. Então, aqui eu vou ficar mais próximo para ficar mais fácil. Aqui tem a esporulação. Através da esporulação, tem a dispersão dos conídeos, né, os conídeos aéreos. Esse conídeo, por adesão, ele vai germinar, que essa parte aqui é a parte dele. Pela germinação, pessoal, ele vai fazer o quê? A penetração na cutícula do inseto. Mas como que é feita essa penetração? É uma penetração mecânica e através de enzimas, que vai facilitar a entrada dele. Quando acontece a penetração, ele vai formar aqui, vai atingir a hemolinfa, né, vai se reproduzir e colonizar todo o inseto e causar a doença, né? E aqui eu abro um parênteses e falo um pouco de formulação desses produtos. Atualmente, para produzir fungo entomopatogênico, tem duas metodologias de formulação, que é a formulação sólida e a formulação líquida. Então, o que é produzido, o que é vendido, né, na formulação sólida? Os conídeos aéreos. Mas como que é feito isso? Coloca o inóculo em arroz parbolizado, esse inóculo cresce, forma os conídeos
formulação líquida, você consegue ter um controle de qualidade da produção, dos parâmetros ali para a produção e multiplicação desses fungos maior, porque você consegue fazer isso em bioreator. Já a formulação sólida não, é feita do arroz mesmo. Então as empresas hoje gastam toneladas e toneladas de arroz para produzir fungo. Mas a formulação líquida tem muita pergunta ainda para ser respondida a respeito dela. Então o que é utilizado no Brasil hoje para a produção de fungo é a formulação sólida. Tá? E aqui fala um pouquinho dos fungos. Né? Bovéria baciana, que é bastante utilizada principalmente, é um fungo generalista que coloniza, causa doença em várias espécies de insetos, principalmente em coleóptero. Então olha só, né? Moleque da bananeira, bicudo, broca do café, bicudo da cana-de-açúcar, né? Que é os fenófilos, percevejo marrom, é capaz de causar doença em água, piscilídeo, mosca branca. Então são registrados para controlar esses insetos. E tem vários outros, é um fungo generalista. Metarrhigia rhizola, né, o segundo espécie de fungo que tem mais produtos registrados. Tem registro dela para cigarrinha, cupim, né, causa doença em percevejo marrom. Essa aqui é uma foto que a gente tirou lá no laboratório. Isso aqui foi um trabalho que a gente fez em parceria da Embrapa, comparando diferentes doses, né, do fungo. E aqui, né, de cima para baixo, ali o tratamento controle, que é aquela primeira linha ali, né? E à medida que foi aumentando as doses, a eficiência de controle foi maior ao longo do dia. Então, a partir do momento da aplicação, ele gasta um tempo maior para matar o inseto comparado com o efeito químico. O efeito químico a gente tem aquele efeito que chamado de knockdown, se aplica e pouco tempo depois você consegue ver o inseto já morto. Já o fungo ele gasta mais um tempo. Isso talvez é um dos motivos que o produtor não se sente tão confortável em utilizar os fungos. Então ele vai causar a morte aqui, ó, mais ou menos a partir do quinto até o sétimo, oitavo dia após a aplicação. Então o produtor fica com receio de aplicar o fungicida. E aqui a gente mostra que com o aumento da dose, né, aumenta cada vez mais a eficiência de controle. Esse trabalho aqui a gente fez, né, também, aumentando a dose, e a gente mostrou que com o aumento da dose você diminui um pouco do tempo, né, que o fungo vai causar para matar o inseto. E esse aqui foi um trabalho bastante interessante que a gente fez, né, porque tinha uma pergunta. O inseto, se ele gasta mais tempo o fungo gasta mais tempo para controlar, para matar o inseto. Mas será que esse inseto que está no campo, após ele ser infectado, ele está alimentando da mesma forma que um inseto saudável que não foi alimentado? Né? Será que ele vai reduzir a alimentação nesse período de aplicação até a morte? Foi aí que levou a gente a fazer um trabalho, né, para responder essa pergunta. Lá no campus a gente tem um equipamento que chama EPG. Esse equipamento ele monitora o comportamento alimentar de inseto sugador. Inseto sugador, como eu falei para vocês, ele alimenta no interior do tecido da planta. Então você monitorar, entender como ele está alimentando, o comportamento alimentar dele, é mais complicado comparado ao inseto mastigador que alimenta e você consegue visualizar como que ele está alimentando a olho nu. Então, no inseto sugador isso é complicado, né? Então, através desse equipamento, a gente conecta um fio de ouro lá no dorso do inseto e coloca o eletrodo na planta e emite uma corrente elétrica. Quando o inseto toca o tecido da planta ali, insere o aparelho bucal, vai fechar uma corrente e vai formar diferentes ondas, parecido com um eletrocardiograma. E por aquelas ondas, a gente interpreta e analisa e consegue monitorar de forma precisa como o inseto está alimentando, quanto tempo ele gasta para alimentar a nível de tecido. E aí a gente usou essa técnica para saber avaliar o inseto, o comportamento
fungo dentro do botogênio. E aqui nós usamos um tratamento de controle, né, comparado com o inseto tratado. O controle é aquela linha contínua ali de preto, e o inseto tratado é aquela linha de baixo ali, né, não está preenchida de preto. Então, pessoal, aqui a gente aplicou o fungo no inseto e após 48 horas começou a gravação. A gente começou a gravar lá no equipamento. 24 horas após a gravação, né, que dá 3 dias, estava semelhante, não tinha diferença significativa entre o inseto tratado e não tratado. No quarto dia já teve diferença, né, que ali as 48 horas após o início da gravação. No quinto dia, o inseto praticamente cessou a alimentação. Ou seja, o que a gente respondeu com isso? Que mesmo o inseto, né, não estando morto no campo, ele reduz a alimentação. E se o inseto reduz a alimentação, se o percevejo reduz a alimentação na soja, consequentemente ele vai reduzir os danos. É um inseto sugador que não transmite virose, né? Então o dano dele é pela alimentação dele. Então, consequentemente, mesmo que ele está ali no campo, ele não está morto ainda, mas ele já está alimentando menos, né? Porque ele está doente, né? Aqui mostrando, né, a última picada de prova, a última vez que ele alimenta, quando é tratado é em torno de 30 horas, 36 horas após a gravação. Já no inseto que não foi tratado, ali no controle, que é aquela barra preta ali, ele para de ser alimentado muito depois da gravação. A gravação de 72 horas, né, se a gente comparar, essa diferença é grande, ele reduz bastante a alimentação. O inseto para de alimentar mais cedo quando ele é tratado pelo fungo. Aqui também, né, a gente, para comprovar isso, fez um trabalho avaliando as sementes, contando o número de culturas que o inseto fazia, né, pelo teste tetrazóide, e a gente conferiu isso. Como nunca tinha sido feito isso antes, né, esse tipo de trabalho, a gente fez essa conferência. E aqui, né, macho e fêmea, em macho deu igual, não deu diferença significativa do tratamento controle do tratado, mas na fêmea deu. Por que na fêmea deu? Porque a fêmea, pessoal, alimenta mais que o macho, ela precisa desenvolver o aparelho reprodutivo. Então a alimentação dela, ela vai alimentar mais tempo. E a gente conseguiu captar a diferença nesse número de culturas ali na semente da planta. Outro fungo utilizado, né, é o cordíceps javânica, que tem registro para controlar Bemisia tabaci, Hidalgos mais, né, a cigarrinha do milho. Hidalgos é complicado porque cigarrinha tem, né, os glucossomos, então você aplica os esporos, ela consegue limpar, né, fazer a limpeza desse fungo, não é complicado. Vou adiantar aqui que eu estou atrasado no tempo. Aqui, pessoal, mostrando um gráfico de eficiência de controle de acordo com a temperatura. Está vendo aqui que temperatura? Ó, entre 25 e 30 graus aumenta a eficiência de controle. Então, abaixo disso, tem problema, né? O fungo controla bem, muito acima de 35, o fungo também não controla bem, né? E aqui foi um trabalho que o pessoal fez da Embrapa, desenvolveu esse produto à base de cordíceps, mostrando a eficiência do fungo no Brasil todo, de acordo com as temperaturas que tem ali na região, né? Então,